Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso CMI Podcast. Divide a bancada comigo uma advogada, a doutora Ana Duarte. Ela que foi recém-eleita, já faz aí uns 6 meses. Já tem um pouquinho mais. A gente está de eleição 1 ano e de mandato a gente está para 11 meses. Ela foi eleita como presidente da OAB Subseção Ipatinga. É a primeira mulher eleita. Vi muita mídia, vi muita foto, muita fala sua e estava querendo te conhecer. Obrigada por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Eu que agradeço, Elis, pelo convite. E para mim também é uma honra poder estar aqui para a gente bater esse papo, né? Que acho que é tão importante assim, a gente falar sobre todos os aspectos do direito, da OAB e transitar por tantos caminhos. Ana, você vem com uma particularidade que é a primeira vez que os advogados elegem uma mulher para representá-los na subseção Ipatinga. De onde é que apareceu essa, não vamos dizer assim, vontade de, ou você foi indicada, foi iniciativa dos seus colegas de profissão, Ana, coloca seu nome à disposição, por que concorrer a um processo que é um processo muito concorrido, né? De fato, a eleição da OAB, em especial aqui na região na nossa região como um todo do Vale do Aço, ela tem um significado muito grande. Nós tivemos uma advogada que foi presidente da subseção, né, há mais de 35 anos, que foi a doutora Vera. A doutora Vera, né, desempenhou um trabalho brilhante, hoje está aí com a gente também na subseção, muito ativa, nos ajuda muito e nos apoia muito. E eu vim, depois desse período todo, né, me candidatar a presidente da OAB e tive a graça de ser eleita, né, pelo público, pelos advogados aqui da nossa subseção. De fato, foi um trabalho um tanto quanto diferente, poderia dizer, do que eu estou acostumada na minha carreira. Eu sempre gostei muito de desafios, sabe, Elis? Mas eu acho que as coisas elas acontecem num processo natural, né? Construir essa liderança, construir esse trabalho, ele vem de uma forma muito natural mesmo. O trabalho que eu desenvolvi, eu fui candidata em 2021, né? Quando o doutor Gustavo Lana foi o presidente eleito, eu estava ali concorrendo com ele e eu brinquei com ele um dia assim, graças a Deus, doutor Gustavo, que eu não fui eleita, porque tudo é o momento mesmo, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar, de entender muito mais sobre a OAB, já estava no sistema desde 2018, mas tive a oportunidade de conhecer mais do sistema, de entender mais a OAB, de ver a OAB ali por um olhar muito maior do que uma estrutura linda que nós temos aqui, né? Muito próximo aqui de vocês, mas vendo mesmo como esse ambiente que ele transforma a sociedade jurídica e a sociedade que a gente convive como um todo. Então, naquela época, eu fui designada para ser diretora de regionalização da Caixa de Assistência aos Advogados, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com várias subseções. Então, eu era responsável desde a subseção de Barão de Cocais até a subseção de Ipanema. E eu tive a oportunidade de vivenciar a advocacia, é uma região ali considerada Vale do Aço para fins de caixa, então eu tive a oportunidade de vivenciar a advocacia e a realidade das subseções, não só pelo olhar de Ipatinga, mas pelo olhar macro mesmo da OAB. E eu acredito que isso me trouxe uma bagagem muito grande para vir, né, para a OAB, para a eleição da OAB de Ipatinga. Eu falava, Elis, que tinha que ser um processo leve, porque é um processo tenso, é um processo intenso. Mas se nós não estivermos leves e acreditando naquilo que a gente está fazendo, as coisas não funcionam. E foi muito bom, foi um processo que faz 1 ano da eleição, fez dia 17 de novembro, e foi um processo muito tranquilo mesmo, um processo em que nós entregamos as nossas ideias, os nossos projetos, entregamos o nosso jeito de servir a advocacia, e a advocacia acreditou que nós pudéssemos realmente estar ali nesse comando. Eu estou admirada quando você cita que fazia 35 anos, a doutora Vera em questão, Sim. né? Que foi presidente da OAB. Fazia isso tudo, já que não tinha uma mulher, né? As mulheres têm que ocupar esses espaços de poder. Com certeza. E eu falo que quando uma mulher ocupa um espaço como esse, ela carrega consigo uma responsabilidade muito grande.
E existe um peso, claro, um peso da sociedade como um todo, de colocar ali e estigmatizar demais o fato de você estar ali na gestão. E não é só porque tem que ter uma mulher. É porque as mulheres, elas têm, historicamente, e se a gente for olhar como um todo, as mulheres, elas têm essa habilidade para estar nesse cargo, para assumir esse cargo. Então, esse peso que a sociedade traz como, né, olha, é uma mulher que agora assume a presidência, eu já trago de uma perspectiva diferente, com uma responsabilidade e uma leveza de compreender que aquilo que eu faço vai inspirar outras mulheres também, para que elas assumam esse cargo. E a gente fala muito sobre isso, né? A gente tenta trazer muito esse olhar da liderança. Eu sou da área de gestão, gosto muito de gestão, atuo com empresas muito voltadas para esta área, então eu falo que a liderança, ela não se faz sozinha, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Falar de lideranças é também falar sobre as pessoas que estão contigo. E aí a gente tem feito esse trabalho, né, e essa responsabilidade, mas falando com as mulheres, olha, você pode estar aqui. Vai exigir de você um comprometimento maior, né? Mas se é o seu desejo de estar aqui, você pode estar. É claro que, né, a gente tem que compreender esse espaço como sendo um espaço para todos, né? E quando eu falo para todos, é para todos mesmo. A gente não pode distinguir ninguém, seja por raça, seja por gênero, seja por orientação, por nada disso. É um espaço de todos. Ana, você chegou até a citar que trabalha com empresas. A sua especialização é numa área pouco atuante, não é muito importante, mas não tem tantos especialistas como tem na área de família, criminal, direito empresarial. O que é que te levou a trabalhar com essa área? Eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande e de compreender que as empresas, elas têm um papel significativo na sociedade. Uhum. E quando eu falo sobre este papel significativo, eu posso transitar por inúmeros universos, né? O universo econômico, o universo social, o trabalho, né? Que para você ter um trabalho é o processo como um todo, o mecanismo como um todo. Então, eu sempre olhei para as empresas como esta responsabilidade de precisar e necessitar de um jurídico que fosse atuante. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, no jurídico interno de grandes empresas, e também tive a oportunidade de atuar para escritórios de advocacia, grandes escritórios de advocacia que atuavam com empresas. E aí, quando montei o meu escritório, há alguns bons anos, deixa eu ver, 2014, quando eu montei o meu escritório, falei, olha, a minha atuação vai ser para a empresa. Mas o meu olhar, ele era um olhar de prevenção. Então, o nosso jeito de fazer negócio era aprimorar as estratégias de negócio, porque o negócio é daquela pessoa, o core business do negócio, eu não vou estar envolvida ali. Sim. Mas eu preciso ajudar essa empresa a desenvolver isso com duas palavras que, para mim, são as mais importantes: ética e integridade. Então, na área empresarial, eu direcionei a minha advocacia para algumas áreas do direito. Então, dentro do meu escritório, nós temos a área de contratos, nós temos a área tributária, nós temos a área de propriedade intelectual, mas nós temos 3 áreas que eu posso dizer que são áreas assim, estratégicas e que são de maior atuação. A primeira é a estratégia de negócio, em que a gente atua ali com empresários mesmo, dentro dessa estratégia, essa dinâmica de negociações. A segunda, que eu acho que é muito importante, que é o compliance. E hoje a gente tem uma atuação muito expressiva em investigações corporativas, apoiando as empresas, e uma situação que vem sido muito recorrente, em especial de 2016, aliás, 2018 para cá. A gente tem observado, nós temos uma legislação de 2022 para cá, que é uma legislação que fala sobre o Emprega Mais Mulheres, a necessidade de ter treinamentos dentro das empresas, né, sobre combate ao assédio moral e assédio sexual. E de 2016, 2018 para cá, a gente tem alguns regulamentos mais intensos da lei anticorrupção. Então, começou lá em 2013, 2014, 2015, e a gente veio com algumas normativas nesses anos. Então, a nossa atuação ela é muito voltada para
este olhar da empresa como um olhar de conformidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós estamos em um ambiente onde os dados pessoais estão transitando. E quando nós temos dados transitando, nós temos uma possibilidade maior de fraude, nós temos uma possibilidade maior de vazamento que vai impactar para a empresa, né? Então, são áreas assim, bem específicas mesmo que a gente tem atuação. O direito empresarial, ele age muito mais no campo da prevenção, igual você estava falando, né? Porque quando ele já precisa se defender, é porque alguma coisa não deu certo. E eu acredito que é muito importante a gente compreender que quando a empresa ela conhece o seu risco, ela sabe o campo que ela está pisando e ela decide se vai pisar ou não. Então, com o mapa de calor, ela vai saber isso aqui é crítico demais para que eu vá. Por este caminho aqui, se eu for por este caminho, o risco ele é muito grande, o risco financeiro, reputacional. Hoje em dia, a gente fala sobre reputação, né? Estar na rede social. Então, a empresa que conhece os seus riscos é uma empresa que se destaca no mercado, porque ela assume aquele risco, mas ciente. Olha, aqui eu vou, mas isso aqui para mim é inegociável. Daqui para lá eu não vou mais. Entendi. Aí, os desafios desses primeiros 11 meses, Ana, vamos falar sobre a OAB. Quais foram os principais desafios? Bom, a gente tem vários desafios, né? Eu acredito que a gente tem desafios pessoais, né? Eu sou, antes de ser advogada, antes de ser presidente da ordem, eu sou mãe, né? Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou empresária, então eu sou eu, né? Então, acho que o maior desafio pessoal é o conciliar tudo isso, né? Mas, por sorte, eu tenho assim, uma rede de apoio maravilhosa que compreende isso como sendo o necessário, como sendo, faz parte ali de quem eu sou. E dentro da OAB nós também temos outros desafios, que aí são os desafios institucionais mesmo. Dentro desses desafios, nós encontramos uma OAB que ela necessitava de um olhar mais de gestão. Então, foram 11 meses de intensos trabalhos em que nós precisamos de olhar mesmo para a casa e falar, vamos organizar essa casa? Vamos ver o que precisa ser feito? E havia uma palavra que nós identificamos... Beber água, gente. Pode ficar à vontade, querida. Havia uma palavra que nós identificamos que ela não era só uma palavra, ela era um sentimento, ausência de pertencimento. Então, pertencimento é algo que nós trabalhamos durante muito tempo dentro da OAB e ainda continuamos trabalhando e já tivemos resultados significativos, porque trazer para dentro da instituição o jovem advogado, que ele tem as suas necessidades ali, iniciando a carreira, como eu vou advogar, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas eu tenho também o decano, que é aquele advogado que está no mercado há muitos anos e que, por vezes, esse advogado ele está saindo do mercado por ausência de oportunidade, porque ele não está no TikTok, porque ele não está na rede social, né? Que ainda a forma de indicação dele é a pessoa que vai passar e vai ver a placa dele. Então, são muitos desafios e o maior desafio, eu acredito que seja trazer todos os públicos para dentro da instituição. Então, a gente tem trabalhado muito isso, nós falamos muito sobre pertencimento, tanto é que o lema da gestão é inovar para transformar, pertencer para crescer. Porque a instituição OAB Ipatinga, ela é riquíssima. Nós temos mais de 2.300 advogados inscritos na subseção. Ela é ampla, ela é maravilhosa. Nós temos Mesquita, que pertence à subseção, Ipaba, nós temos Joanésia, nós temos Santana do Paraíso. Então, nós temos um espaço territorial muito grande. Nós temos advogados em todos os espaços, nós temos advogados que são de outras cidades, mas inscritos aqui. Então, a gente tem realmente que trabalhar isso, né? E levar Ipatinga para esse ponto, para não ser só mais um ponto no mapa, mas demonstrar a força que a subseção de Ipatinga tem. Mas para a gente fazer isso, as pessoas têm que acreditar na instituição, né? Então, nós encontramos uma instituição que já vinha sido feito o trabalho, né? E eu acho que é muito importante a gente valorizar o que se tem, né? Mas é importante também a gente trabalhar no aperfeiçoamento. Então, nós viemos nesse trabalho, eu acredito que tenha sido o mais desafiador até agora.
Ana, dos quase 2.400 advogados inscritos, quantos participaram do pleito, votaram? Nossa, agora com um ano, né, Eli? Você me pegou sem lembra, dados, não, né? Mas nós tivemos mais de 1.000 eu acredito que foram mais de 1.200, posso confirmar. Nós ganhamos com 564, informação também que eu preciso confirmar, porque a memória já não está boa, não estava no script. Mas, mas foi porque a gente tem que lembrar quem está nos assistindo que é uma votação espontânea. Ela não, ao contrário da votação para os cargos eletivos, não é obrigatória, né? Na verdade, é. Na verdade, é obrigatório, né? Para não votar, você tem que ou justificar. Não sabia. Ou então você paga também por não participar, né? Existe uma multa ali que é pago no caso de não participação da votação. E esse ano, as justificativas para votação, acredito que, né, a gente não está falando de justificativas porque foram votações virtuais. Então, o número aumentou de pessoas participando justamente por ser uma eleição virtual. Não tem mais aquela coisa de na porta, né? Que é muito gostoso, para te falar a verdade, né? A gente que gosta da política, né? De estar ali com o povo, é muito gostoso esse momento. Mas não tem esse momento mais, então a votação agora, o voto é eletrônico e isso garante também ali mais transparência para o voto em si. A rapidez na apuração, né? Também. Como é que é o perfil da advocacia do Vale do Aço? Será que a gente consegue afunilar? Nós temos majoritariamente mulheres, então nós temos um perfil feminino muito expressivo aqui na região do Vale do Aço. Nós temos um público jovem, né? Então, a maioria dos advogados inscritos são jovens advogados. E aí, quando eu falo jovens, eu posso talvez estender, porque para fins legais, nós entendemos jovem advogado aquele que tem até 5 anos de carreira. E, de fato, é o perfil maior que nós temos. Mas eu poderia dizer que nós teríamos aí de 5 a 10 anos de carreira. Então, é um número grande de advogados, né? Esse é um perfil que a gente já mapeou aqui na subseção. É importante. Mas nós temos, se a gente for falar de características, né, isso aqui são perfis qualitativos, mas se a gente for falar de características, nós temos uma advocacia que ela está olhando mais para essa questão da gestão, olhando mais para assuntos e aspectos que antes não se via tanto na advocacia como um todo. Acredito que muito por influência das redes sociais, né, o pós-pandemia que auxiliou muito nisso, mas a gente tem realmente uma advocacia mais visionária hoje. Que investe nessa questão da visibilidade mesmo, que você está falando. Investe na questão da visibilidade. Mas investe também, nós temos vários grupos de trocas e a gente observa muito os advogados preocupados com a gestão do seu escritório. Né? Então, olha, como é que eu faço? Olha, eu vou agora fazer um site. Olha, agora eu preciso de um sistema, porque não dá para eu poder acompanhar em planilha. Então, os advogados, eu percebo que ainda que seja um advogado com mais tempo de casa, né, que é um decano, por exemplo, nós observamos que é um advogado que tem olhado mais para essa relação sem fronteira mesmo e tecnológica. Existe uma limitação do advogado. Ele é inscrito em Minas, aí ele pode atuar em Minas e mais em algum lugar, ou ele pode atuar em qualquer lugar do Brasil? Ele pode atuar em qualquer lugar do Brasil, mas existe uma coisa chamada inscrição suplementar. Então, se eu tenho mais de 5 processos no estado de São Paulo, eu preciso solicitar a inscrição suplementar. Hoje, o nosso conselheiro federal, Sérgio Leonardo, que era o nosso presidente da OAB Minas, ele tem falado muito e defendeu muito, e a OAB Minas também defende, sobre o fim dessa inscrição suplementar, né, para permitir que o advogado ele possa atuar Brasil afora. Porém, ainda é uma realidade. Então, para o advogado se inscrever, para ele atuar num outro estado, que ele tenha mais de 5 processos, ele precisa ter a inscrição suplementar. Eu sabia que existia assim um pouco, não era tão livre quanto se imaginava, mas eu não sabia que era o número 5, né? Os principais desafios vividos pelos advogados hoje, por exemplo, eu entrevistei o seu Barbosinho outro dia com a vereadora Cida, ele não tem rede social. Ele é um caso de decano, né, de uma pessoa, ali tem mais de 50 anos de formação, que é indicada ainda para divórcio, ele mexe de tudo um pouco.
Esse perfil, ele está saindo do mercado de um advogado assim de indicação? Ah, ele fez meu divórcio, eu vou te indicar, ou isso ainda existe? Olha, eu posso te dizer por 2 olhares. O primeiro olhar, talvez, é o olhar do que os dados demonstram, que sim, né, o advogado de indicação, só por indicação, então um advogado jovem advogado, a indicação talvez não seja mais a principal, né, fonte ali de receita para o escritório. Mas eu, particularmente, acredito muito na indicação. Então, o meu olhar pessoal é que a gente tem que alinhar as tecnologias e aliar. Né? Então, quando as pessoas falam de marketing, elas precisam compreender que o marketing não é ir para a rede social TikTok, Facebook, Instagram. O marketing é aquilo que você faz no dia a dia. É o seu contato pessoal, é quando você está numa fila do supermercado, é quando você está num churrasco de família, é quando você está num ponto de ônibus, enfim. Marketing é isso, né? É a sua, nós poderíamos dizer, a sua habilidade de convencer as pessoas a adquirirem o seu serviço. E a advocacia tem uma particularidade porque ela não vende o seu serviço como se vende outros tipos de serviços por aí. Não se vende um serviço advocatício como se vende um lote, por exemplo. Um lote você pode usar de vários gatilhos de venda, você pode buscar essa pessoa, você pode fazer feirão. Na advocacia, não. Existe ali algumas regras para que isso aconteça. O doutor Barbosa, ele é um caso muito legal, muito interessante da gente falar. Porque o doutor Barbosa, ele não tem rede social, mas ele é o advogado mais ativo. Eu convido vocês, inclusive, para irem ao Instagram OAB Ipatinga e buscarem o vídeo do baile da advocacia, em que o doutor Barbosa faz esse vídeo. Ele, que é um dos advogados, não é o advogado mais antigo, né, atualmente da nossa subseção, mas é um dos mais, e com a Laura, doutora Laura, que pegou a carteira dela naquela semana. Então, o doutor Barbosa, ele não tem rede social, mas todas as vezes que nós conversamos com o doutor Barbosa, que a gente manda para ele, assim, alguma coisa que é encaminhado para ele, imediatamente ele se faz presente. Ele é uma referência. Ele é muito... Então, eu acredito muito que a gente tem que aliar, né, todas as formas de marketing, sim. Porque se nós olharmos bem, a indicação é sinal que o seu trabalho ele foi uma referência, né? Ele foi reconhecido. Então, não dá para você trabalhar apenas considerando, né, e até mesmo quem trabalha com vendas fala muito sobre isso, que é o custo menor, porque você não tem que investir numa projeção de um cliente novo. Aquele cliente que já é o seu cliente é que vai fazer esse trabalho para você. Então, ali, não entendo muito de vendas, mas, né, existem algumas expressões ali na venda que o retorno, o ROI daquele investimento ali e tudo mais, né, existem algumas coisas que a gente pode aplicar ali na advocacia. A advocacia, ultimamente, está como a medicina. Você é previdenciarista, você é previdenciarista mesmo, né? Isso. Você é trabalhista, está todo mundo, em cada um no seu quadrado, ou é impressão minha? Porque antigamente, igual o seu Barbosinha, fazia de tudo um pouco. Mas hoje em dia, eu não sei se aumentou muito, né, o número de ações, existe até essa fala que está tudo judicializado. Então, é preciso ser especialista em alguma área ou você consegue ainda de tudo um pouco? Pode até ser que consiga de tudo um pouco, mas não é saudável para esse advogado. Porque você lidar com uma ação de divórcio é uma situação que vai te demandar um trabalho, que vai te demandar ali um esforço, uma energia, um tempo, determinada quantidade de horas para aquele trabalho, né? E você lidar com uma ação, um júri, por exemplo, ele vai te demandar uma outra energia, uma outra quantidade de horas, um outro trabalho. Então, o advogado ele até pode atuar, né, de forma unificada em várias áreas. Mas o que a gente observa é que a advocacia está cada vez mais compreendendo sobre negócios. Então, a advocacia começa, olha, eu sou especialista em direito empresarial, eu trabalho com compliance, com contratos, com tributário, eu trabalho com estratégia de empresas, eu trabalho com ações societárias. Então, quando a empresa ela está passando por, um dos sócios está passando por um divórcio, eu
eu tenho como me aliar a um advogado, como a doutora Nina, por exemplo, que é advogada especialista, né, em direito de família, sim, e nós duas somarmos as competências para atender aquele cliente. O gasto de tempo, de energia, né, e de produtividade ali vai ser menor. Então, até dá para fazer, sim, dá para ser generalista, mas a advocacia mais personalizada, ela também te permite ali alguma qualidade de trabalho, de tempo. Isso tudo depende muito do que esse escritório de advocacia quer para si. Sim. Agora, a lei muda demais. Eu trabalho numa casa de leis, eu vejo o número de leis que são aprovadas, e só no município, né? Todos os meses. Em nível federal é ainda pior. Toda hora a gente pega uma lei, pega a Constituição, às vezes eu vou pesquisar alguma coisa para entrevistar, já não está mais valendo aquilo. Então, o especialista, ele fica mais capacitado, porque ele vai ter o nicho dele, vai estudar. Exatamente. Então, ele vai se concentrar. É aquela história, né? Se você quer comprar um carro vermelho, todo carro que você vê na sua frente é um carro vermelho. Então, com o especialista é um pouco disso também. Fica o olhar mais apurado. Você fica com aquele olhar mais apurado, então você fica mais conectado. Olha, eu trabalho com direito público, então o meu olhar, as minhas pesquisas vão estar voltadas para este ambiente. Eu trabalho com direito tributário, meu olhar vai estar voltado para aquele ambiente. Eu trabalho com direito previdenciário, eu vou ter um olhar maior para o que as INs do INSS elas estão trazendo para mim. E muda bastante. Muda muito. A OAB tem atuado de forma firme, né, na defesa das prerrogativas. Quer me citar um caso recente de vocês defendendo essas prerrogativas? Eu até lembro de um, mas vou deixar você falar. Eu vou me abster, Elis, de falar casos específicos de prerrogativas, porque eu acho que quando a gente fala sobre os casos de prerrogativas, a gente pode acabar expondo o advogado aqui, a gente pode acabar expondo alguma situação que já está sendo trabalhada, né, pela instituição. Mas nós temos sim, desde o dia... Nós iniciamos o nosso projeto no dia 1º de janeiro. No dia 6, e aí, né, a OAB estava de recesso até o dia 6. No dia 5, na madrugada do dia 5 para o dia... Aliás, né, à noite do dia 5 para a madrugada do dia 6, nós tivemos a primeira violação de prerrogativas na subseção. E daí para lá, nós começamos numa sequência, nós criamos um plantão de prerrogativas, porque prerrogativas se resolve em nível estadual. Então, existem os delegados de prerrogativas e esses delegados de prerrogativas, eles atuam ali com os advogados, né, dependendo da situação que está acontecendo. Porém, o delegado de prerrogativas e esse plantão geral, ele está lá em Belo Horizonte. Uhum. E muitas vezes o que o advogado precisa é de alguém que esteja ao lado dele naquele momento. Então, nós criamos um plantão de prerrogativas, nós temos uma equipe de prerrogativas, nós temos um presidente da comissão, um vice-presidente, temos um delegado de prerrogativas específico para o INSS, uma delegada de prerrogativas específico para mulheres, um delegado de prerrogativas específico para ações criminais. Então, a gente faz todo esse trabalho e a gente tem trabalhado isso de forma muito tranquila, assim, né, com os advogados, para que a gente evite problemas relacionados a prerrogativas. Mas é extremamente importante a gente lembrar que as prerrogativas, elas não são privilégios. Elas fazem parte do trabalho do advogado. A defesa da prerrogativa é necessária para que o advogado ele atue e ele realize o seu trabalho como um todo. Então, nós fizemos esse trabalho de resgatar e de mostrar. Então, muitas vezes, nós primamos pelo diálogo e nós estivemos presentes com delegados, nós estivemos presentes com polícia penal, hospitais, nós tivemos que ter algumas atuações em hospitais e explicar, olha, a prerrogativa é isso, se você seguir esse caminho, vai ter uma violação de prerrogativas, e fomos muito bem recepcionados pelas autoridades, no sentido de propormos ali, né, de estarmos presentes, de até darmos cursos para que eles entendam que prerrogativas devem ser respeitadas. E também um processo de conscientização, tanto é que agora, dia 26, a doutora Gleiciane Duarte também, não é minha parente, mas, né, Gleiciane Duarte, que é a procuradora de prerrogativas de Belo Horizonte,
e o Dr. Giovanni Caeli, que é um outro lado que a gente está falando da Procuradoria de Honorários. Né? Aí a Procuradoria de Honorários, que também tem uma defesa, e foi separado o que é prerrogativas com a Procuradoria de Honorários, justamente para conseguir trazer essa tranquilidade do advogado na defesa dos seus honorários. Eles estarão aqui para falar sobre prerrogativas e falar sobre Procuradoria de Honorários. Agora, enquanto procuradores de honorários e defensores do honorário do advogado, a subseção de Patinga já enfrentou muitos desafios aí durante esses 11 meses, desafios que repercutiram na mídia, desafios aqui na casa mesmo, né, desafios fora, mas nós já enfrentamos vários desafios, sim. E é uma coisa que é respeitada ou é muito violada? A questão dos honorários. Vocês têm uma tabela da OAB, né? Essa tabela é mineira ou ela é nacional? Primeiro a mineira. Nós temos cada subseção tem a sua tabela. E ela é respeitada ou se cobra muito aquém? É porque também tem a ver a questão individual, né? Cada um o que a gente chama de aviltamento de honorários. É cobrar muito mais barato do que a tabela. A tabela ela é um norte. Ela é orientadora. Ela é orientadora. Uhum. Mas justifica uma tabela que fala que eu tenho que cobrar R$5.000 para fazer uma ação. Eu cobro R$500? 10% do valor. Entendi. Não se justifica. Então, a OAB, nesse ponto de vista de cobrança de honorários, a OAB ela tem uma atuação de fiscalização para se evitar aviltamento de honorários, sim. Tá? Então, a gente tem feito isso, a fiscalização da OAB e essa Procuradoria de Honorários tem feito uma atuação muito expressiva. Agora, a Procuradoria tem também no aviltamento, mas a Procuradoria ela atua mais ali quando os honorários do advogado ele é desrespeitado no âmbito de processos, por exemplo. Não é? Você tem um processo em que a causa ela é de 3 milhões. E aí... nós já tivemos decisões, por exemplo, que o juiz alega que o advogado não pode ganhar 3%, 4%, 5%, porque esse advogado está enriquecendo. Mas é o trabalho dele. É o trabalho dele. Né? Então, essa procuradoria ela é necessária para que a gente evite, né, esse tipo de situação que, não, na minha opinião mesmo, isso é um desrespeito com a advocacia, uma desvalorização com a advocacia, né, porque você só se tem êxito naquele processo porque tem advogado, não é porque tem juiz. Porque o juiz pode mudar, qualquer juiz pode vir para julgar aquele processo. Né? Mas é porque tem um advogado que está trabalhando e que demonstrou que aquele caso ali ele tem mais êxito do que a parte contrária. Então, é necessário, sim, ter uma atuação muito expressiva da Procuradoria de Honorários. Vocês têm feito muitas reuniões de formação das comissões, né? É um trabalho novo, não é, Ana? As comissões já existiam aqui na subseção, mas acho que por causa dessa visão mesmo, né, a doutora Nina, ela é a nossa secretária adjunta, e tanto ela quanto eu, nós fomos presidentes de comissões juntas. Uhum. E nós tínhamos um alinhamento muito bacana na época, né? Eu era presidente da comissão de compliance, a Nina presidente da comissão de família, em 2019. E nós começamos a fazer grupos de estudos. Então, eu fazia grupo de estudo, ela, como é que é? Me ensina, vou fazer. Ela fazia eventos maiores, Nina, me ensina, como é que é? Vou fazer. Então, a gente tinha muito esse olhar, assim, desse trabalho em conjunto e da necessidade de se organizar. E aí, quando nós assumimos, a doutora Nina assumiu como sendo a coordenadora das comissões para apoiar as comissões. Nós fizemos recentemente uma pesquisa, né, entre as diretorias das comissões, porque antes se tinha só presidente. Hoje tem presidente, vice e secretário-geral, para que a tomada de decisão ela não seja enviesada. Ela seja uma tomada de decisão voltada para a classe e não para os interesses pessoais. Então, ali você tem 3 pessoas decidindo o que vai ser feito, 3 pessoas olhando, peraí, vamos olhar aqui para a classe. Além do mais, tem a diretoria que dá esse suporte, tem as outras comissões. Então, nós viemos com um trabalho de reorganizar essas comissões e colocá-las ativamente. A nossa comissão da pessoa com deficiência tem uma atuação muito expressiva, né? Inclusive, a nossa subseção ganhou uma menção honrosa lá na seccional mineira, como sendo a subseção que mais apoia
as comissões de pessoas com deficiência. Que legal. Né? Nós temos as comissões de direito de família, nós temos a comissão de imobiliário, comissão de notarial, a comissão do enfrentamento à violência doméstica, que tem um trabalho social incrível. As meninas trabalham, meninas porque eu acho que não temos, aliás, temos um homem, então correção, temos um homem na comissão. Então, que fazem um trabalho incrível, que já fizeram vários trabalhos sociais e que fizeram grupos de estudos maravilhosos na comissão. Nós temos a comissão de consumidor, que já foi para o Parque Ipanema para poder dar para a sociedade informações. Nós temos inúmeras comissões. A comissão de esporte, que tem um olhar muito voltado, não só para a prática de esporte, mas a prática do esporte e o social, a interação. Então, nós temos inúmeras comissões aqui, me perdoem as que eu ainda não citei. A comissão do Tribunal de Júri, que é extremamente importante, que ajuda e fiscaliza ali, né, a atuação no Tribunal de Júri. A comissão de assuntos carcerários, prerrogativas, inúmeras comissões, direito empresarial, várias comissões que tem feito aí um trabalho muito bacana. Direito ambiental também, que fez um trabalho incrível esse ano, trazendo referências na área para dentro da subseção. É outra lei que ela é totalmente o contrário, né? Porque a Constituição Federal versa aí as leis para o país e a gente tem que a ambiental é o contrário, é a partir do local. Né? E é uma comissão assim, que tem um trabalho muito bacana, porque eles trazem esse olhar do advogado para o agroambiental. Então, é algo que a gente abrange mais a nossa região. Né? Então, é uma comissão que tem feito os estudos muito bons, assim, muito produtivos aqui na subseção. Imagino. Como é que a subseção tem atuado em temas sensíveis como a violência doméstica? Posso citar que amanhã as meninas da comissão vão estar participando junto com o município aí do dia 25, Dia Internacional de Combate à Violência Doméstica, né? Os direitos da mulher e o combate à desinformação jurídica. Sim, sim. Olha, nós temos uma comissão muito atuante, né? Uma comissão que ela vem fazendo um trabalho muito bom frente aí, né, a toda a situação que nós estamos vivenciando, que infelizmente não é novidade no nosso país, mas que só cresce, só né? Só crescem os números. Então, tão logo nós assumimos, essa não era uma comissão que tinha na subseção. Então, foi a primeira vez que ela foi instituída. Então, tão logo nós assumimos, no mês de março, né, nós temos a comissão da mulher advogada, que faz um trabalho incrível. No mês de março, nós tivemos uma conversa sobre o mês mesmo em que estava a doutora Thalita, a doutora Joselma e eu. E um pouquinho antes, a doutora Thalita tinha me falado, olha, a gente podia ver para tentar desenvolver alguma coisa aqui na subseção que seja importante no enfrentamento e no combate, né, à violência doméstica. E aí, nesse dia, eu falei, doutora Thalita, olha, eu estou me comprometendo com a senhora, nós vamos criar essa comissão. E, de fato, criamos, é uma comissão muito atuante, muito presente, que está aí muito presente, né, não só dentro da subseção, mas que vem também como uma comissão para a sociedade, porque existem comissões que elas têm esse trabalho social. Então, elas têm esse olhar mais para o social, né? E a comissão do enfrentamento à violência doméstica, ela tem esse olhar. Doutora, a OAB tem um atendimento social? A pessoa, às vezes, não sabe nem para onde ir, no caso de uma violência ou de qualquer outro assunto, de um problema empresarial. Ela tem esse atendimento como o CAC da Câmara tem ou não? Não, a OAB ela orienta. Então, por exemplo, se alguém chega lá na subseção, né, e ele fala, olha, eu estou com um problema aqui de direito previdenciário, eu estou com um problema de direito consumidor. A OAB ela orienta que busque o advogado da sua confiança, que no site da subseção tem lá, da subseção não dá, OAB Minas, vai ter lá, é só pesquisar por subseção, que você vai ter uma relação de todos os advogados da subseção, mas nós não indicamos advogados, né, porque senão a gente está direcionando, né? E nós não temos faz essa orientação também, não né? fazemos essa orientação. Existem questões muito pontuais, como, por exemplo, a Comissão de Direito Médico, que é uma comissão também que tem um trabalho fantástico aqui na subseção, ela esteve presente com o CITOC, dando orientação jurídica, né, no dia do evento do CITOC no Parque Ipanema, do Outubro Rosa. A Comissão de Direito, a Comissão do Enfrentamento à Violência também. Amanhã vai estar, inclusive, na rua, né? Exatamente. E a Comissão do Direito Consumidor também.
A senhora acredita que a OAB tem conseguido se comunicar bem com a sociedade? Esse era um trabalho muito grande que nós tínhamos, né? Eu acredito muito nessa palavra de comunicação. Então, estou vendo aqui, comunicação para mim é o que norteia muitas coisas. Comunicação clara, transparente e eficiente. E a OAB ela tem feito um trabalho de mostrar para a sociedade quem é a OAB de Ipatinga, né? E por que a OAB de Ipatinga está aqui presente. De mostrar esse olhar da instituição e o peso que se tem da instituição na sociedade. Eu acredito que nós estamos conseguindo fazer esse trabalho. Ainda não temos dados, não temos métricas desse trabalho, mas o que nós recebemos de feedback é muito importante. Então, pessoas que falam, olha, nós temos a OAB de Ipatinga como referência, né, na atuação do que vocês estão fazendo. Os grupos de presidentes, a gente tem sempre trocas muito boas, né, então isso é muito positivo, isso traz uma visibilidade para Ipatinga. A gente observa também a própria sociedade, dizendo, olha, eu vi aquele evento da OAB, nós tivemos o baile social, né, que é um momento social da OAB, muito elogiado também, que foi esse momento de encontrar os advogados, os colegas, e isso reverberou para a sociedade. Legal. Doutora, hoje em dia as IAs, a tecnologia está aí para todas as profissões, né? Essa inteligência artificial, muita gente acredita que vai substituir o humano. Eu não acho. Eu acho que sempre vai ter alguém que vai dar um comando para ela, mas ela impacta as profissões, né? Já existe inteligência artificial que organiza, aí, vamos dizer, um escritório de advocacia. Sim. Não trabalha pelo advogado, mas ela dá uma organizada grande. De que maneira essa tecnologia tem influenciado tanto para o bem como para o mal da advocacia? Se é que foi para o mal, né? Vamos assim dizer. Mas se você pede um parecer, ela já lhe dá alguma coisa praticamente pronta? Já. E aí é uma grande questão de cuidado. Eu vejo a inteligência artificial como o futuro mesmo, né? Assim, um futuro que já está presente, mas que nós ainda vamos ver, como diz o Pondé, né? Ele tem uma citação dessa que fala que nós só vamos ver o reflexo do que é a inteligência artificial daqui a 100 anos. Então, acho que nós estamos vivenciando isso, mas tudo é muito novo. O que vai acontecer ainda com os dados que se tem, o que vai acontecer com os comandos que se dão, isso aí ainda nós vamos descobrir. Mas eu acredito muito que a inteligência artificial, ela aprimora a inteligência. Né, o comando, quem está ali, quem está por trás daquele movimento, daquele computador como um todo, mas ela não substitui. Porque quem não sabe comandar a inteligência artificial vai ser comandado por ela. Uhum. Mas quem sabe dominar as técnicas vai saber fazer disso algo que seja positivo para o seu trabalho. Porque, é óbvio, fazer um contrato, a gente demora 4, 5, 6 horas para fazer um contrato. Então, às vezes, você está com dificuldade de redigir uma cláusula, você, olha, preciso dessa cláusula que seja desse, daquele jeito. E aí joga, a cláusula está pronta? Não está pronta. Você ainda tem que dar pelo menos 3, 4 comandos para validar aquela cláusula. Mas isso não vai durar 4, 5, 6 horas. Você vai ter um trabalho ali muito menor de tempo. E isso é saber trabalhar com a inteligência artificial, saber usar a inteligência artificial com responsabilidade. Hoje não tem na grade dos estudantes, né? Não tem nada que os ensine ou que os leve a... Deveria ter. Eu, assim como o compliance, que é uma área que eu particularmente acredito muito, que deveria ser algo ensinado aos estudantes de direito, gestão, também acho que deveria ser ensinado aos estudantes de direito, né? Também acredito que inteligência artificial deveria ser, até porque nós estamos no momento de regulamentação da inteligência artificial. Sim, tem se falado muito, Tem se falado muito. O que eu observo é que algumas faculdades, elas têm direito digital, e ali elas falam um pouco sobre a inteligência artificial, mas eu não sei se apenas pelo olhar da regulamentação legal ou pelo olhar da utilização. Aí eu já não sei. No caso de direito, existe uma escuta ativa que ela é muito importante, porque uma pessoa, quando procura um advogado, ela tem uma queixa, uma dor, né? Eu já precisei para um caso de pensão. Então, assim, eu lembro que eu chorava para falar daquele caso, daquela sensação de injustiça que eu estava sentindo e tal.
A inteligência artificial, ela nunca vai fazer isso por você. Ela não vai fazer. Eu trabalho com investigações corporativas e quando a gente está diante de casos, por exemplo, de assédio moral, a gente tem muitas inteligências artificiais, muitos sistemas, às vezes, que os clientes usam, que eles fazem o primeiro filtro pela inteligência artificial, mas que antes de chegar para a investigação, também se passa por um psicólogo. Então, antes de vir para a investigação, porque nós vamos trabalhar com dados, mas antes de vir para a investigação, se passa por um psicólogo para conversar, para entender, para sentir a emoção, para perceber se na voz tem ali algum sinal de alcoolismo, se tem algum sinal de sofrimento, de ansiedade, enfim, né, de várias situações ali, e para acolher. Então, eu acredito muito que a escuta ativa, ela não muda com a inteligência artificial. Eu acho que não também, porque você procura uma ajuda quando está com essa dor latente, você quer ser ajudada. Exato. Ou então, quando está, no seu caso que é empresarial, quando está precavido já do que pode vir a acontecer, né? Que é uma advocacia muito de prevenção também. E as relações, elas são humanas. Então, por mais que você esteja diante de uma situação empresarial, a resposta, ela tem que ser humana. Ela não é uma resposta mecânica, né? Eu posso até ter respostas mecânicas para situações operacionais mecânicas, mas para estratégias de empresas, não. Quando você está lidando, por exemplo, com uma venda de uma empresa, em que está ali em jogo milhões, você tem que entender de negociação. A inteligência artificial, ela pode até te ajudar a fazer uma leitura de quem está do outro lado quando você vai para a mesa da negociação. Mas ela não estará com você o tempo inteiro para qualquer coisa que foi falado para você. Você fala, opa, deixa eu olhar aqui para ver. Né? Aí a gente está falando de inteligência emocional e não artificial. Né? Então, acredito que as relações, elas permanecem. O advogado cuida de tanta gente. Quem cuida do advogado, doutora? Existe um psicólogo na UAB para ouvir essa pessoa que às vezes está tão cansada de determinados problemas? Também tem perfil de pessoas que procuram advogado que são muito enjoadas. Elas não param de incomodar o advogado nunca. Por isso que tem que cobrar caro. Fim de semana, às vezes no recesso do judiciário, você sabe que aquele não teve, a gente que entende um pouquinho, não teve movimentação, está tudo parado na justiça. E ainda estamos passando por uma outra situação que é muito triste, que é o golpe do falso advogado. Então, fala sobre isso, doutora. Eu vi na imprensa mesmo. O golpe do falso advogado, nós estamos, infelizmente, né, golpistas têm se aperfeiçoado muito nas técnicas. E o que eles fazem? E aí a gente pode entrar num campo aqui de uma discussão da qual eu não tenho os dados concretos, e aí prefiro não entrar, mas que também a gente tem ali manobras, né, de pessoas que acessam o sistema, talvez com inteligência artificial ou não, aí a gente também está ainda estudando isso, como isso está acontecendo. Se existe a participação de pessoas inscritas na OAB, e aí eu digo inscritas, porque uma pessoa que faz isso, a OAB ela não protege. Uma pessoa que está aqui para fraudar, uma pessoa que está aqui para manipular de forma alguma. A OAB está aqui pelos bons, né? Por aqueles que acreditam e por aqueles que fazem. Nós vamos atuar por todos, mas se esse faz isso, ele vai ter que ser punido também. Então, eu acredito que tenham pessoas que façam esses acessos. Estamos passando, infelizmente, por os tokens sendo clonados. Né? Então, eles acessam os processos, eles verificam, inclusive, processos arquivados. E aí eles entram em contato com a pessoa, utilizando-se de mecanismos, como, por exemplo, da engenharia social, em que você traz aquele tanto de informação e é natural do ser humano de ouvir falar, tem um dinheiro para receber, a gente já fica feliz. Né? Então, olha, o seu processo. E a pessoa utiliza, inclusive, das nossas fotos. Né? Pega as nossas fotos em rede social e utiliza da nossa foto com um telefone de WhatsApp e entra em contato com essa pessoa, passando-se pelo advogado, e acaba conseguindo
levar dinheiro desses clientes. Teve caso aqui em Ipatinga? Aqui em Ipatinga tivemos muitos casos. Alguns casos na mídia foram divulgados no Vale do Aço, não sei se aqui em Ipatinga, mas no Vale do Aço em si, me parece que em Timóteo, de R$50 mil. Nós tivemos, Deus do céu. eu tive clientes que caíram no golpe, clientes que o processo estava arquivado há mais de 10 anos, né? E aí, infelizmente, caíram no golpe. Nós tivemos várias situações, mas hoje a advocacia ela tem a informação. Então, nós temos levado muito também para a sociedade entender, olha, é golpe. Então, cuidado. A OAB de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo montaram um projeto chamado Projeto Segurança Jurídica, em que nós distribuímos um vídeo, distribuímos panfletos, distribuímos conscientização, né? A gente foi para rádio, a gente foi para TV, foi para jornal, falar, olha, cuidado, se você recebeu uma informação que você não conhece, de um número que você não desconfie, não faça nenhum pagamento. Então, isso realmente tem nos prejudicado. E aí você perguntou sobre quem cuida do advogado, né? Quem cuida de quem cuida. Eu falo que se nós não tivermos essas válvulas de escape, né, nós somos humanos. E aí nós precisamos realmente de liberar essa energia para onde quer que seja. A OAB de Ipatinga, ela tem uma preocupação com isso. Então nós criamos aí vários convênios. Por exemplo, um convênio com a academia, a um preço baixíssimo para o advogado fazer desde capoeira, a spinning, musculação, pilates a um preço irrisório. Né? Esse advogado Maravilha. Pode utilizar desse benefício. Nós temos projetos, nós temos vários convênios com clínicas de psiquiatria, clínicas psicológicas, né? Clínicas de apoio, a Caixa de Assistência aos Advogados, que é o braço assistencial da OAB, ela também tem. Então, ela tem um programa chamado Calmamente, em que se o advogado ou a advogada quiser fazer terapia virtualmente, ele consegue fazer de forma gratuita, uma vez por semana. Maravilha. Né? Então, nós temos vários projetos, inclusive amanhã, a doutora Ângela Botelho, que é a presidente da Caixa, estará em Ipatinga lançando um novo projeto aqui na nossa região. Legal, doutora. Isso aí já é uma conquista da sua gestão, né? Isso. A senhora pode falar desse projeto novo? Desse que vai vir, da Sim. Caixa, esse é um projeto da subseção como um todo. Né? É um projeto que era aguardado por toda a advocacia mineira. E a doutora Ângela vem, ainda não vou divulgar o nome do convênio, porque né, tá sendo ainda, vai ser a primeira divulgação, vai ser feita hoje, lançamento hoje em Juiz de Fora. Mas a doutora Ângela, ela veio trazer esse projeto para o interior, o que é muito legal, porque os lançamentos sempre foram feitos na seccional em Belo Horizonte. E dessa vez ele vem para cá. Então é um projeto voltado para a área de saúde e esporte, e eu acredito que é o mais aguardado pela advocacia. Que bom. Podemos dizer que agora nós teremos acesso livre a vários espaços. Que maravilha. Você já tem um espaço lá da OAB quando é preciso para uma reunião e tal, sim. O advogado pode utilizar também, né? Sim. Nós temos o escritório compartilhado, então é um espaço em que o advogado, a advogada agenda o horário e utiliza. É um espaço todo equipado, né, com vários recursos tecnológicos, e ele agenda e faz a utilização ali para atendimento do seu cliente, para fazer os seus atendimentos. Maravilha. O que a senhora gostaria de passar para a população? Eu estou encantada, eu acho, estou te achando muito inteligente, estava querendo conhecê-la mesmo, né? Vi muita matéria de vocês e tenho vários amigos que os conhecem. Está faltando uma pergunta sobre a OAB Jovem. Existe um braço da OAB seccional que é a OAB Jovem, né? Isso. É uma comissão? A OAB Jovem, ela é uma comissão e ela tem um papel muito importante, né, que a OAB Jovem, ela resgata esse advogado que ele está começando a sua carreira e ele não sabe para onde vai. Uhum. Então, a OAB Jovem, ela faz esse processo de integração. E aqui na subseção, nós criamos um projeto chamado Bem-vindos à Ordem, em que a OAB Jovem e a diretoria, liderada pelo Dr. Gustavo Botelho, nosso vice-presidente, eles convidam os jovens advogados para irem até a sede, para que esses advogados conheçam a nossa estrutura física, o que está lá disponível para eles, mas também a gente faz aquele momento em que eles se apresentam. Então, olha, eu sou a Ana, eu trabalho com direito empresarial. E muitas vezes é tão legal, porque nós começamos
desde a primeira entrega de carteiras, alguns advogados falam assim, olha, eu sou da área criminal e você é da área empresarial, vamos fazer uma parceria? Então, a gente tem promovido esse network e esses advogados também têm uma palestra sobre ética e sobre o Conselho de Disciplinar da OAB. Então, esse é um dos projetos. Mas eu acho importante a gente falar que a OAB Jovem, ela tem uma atuação que é de integrar o advogado à OAB, né? Entendendo ali que vão ter descontos diferenciados, que o advogado que está começando. Sim. Então, é um braço muito importante. Paga um pouco menos, né? Paga um pouco menos, mas nós temos também agora na subseção um projeto que é o projeto de inclusão digital. Ele ainda não é uma comissão, mas será uma comissão dos decanos, em que a gente também quer promover essas interações, entendendo os públicos, porque eu acho que a gente trabalha bem quando a gente entende quem está ao nosso lado e qual a necessidade. Então, um advogado decano com 70, 80 anos, talvez ele não vai se interessar num projeto da OAB Jovem, mas ele vai se interessar, né, em outros tipos de projetos com pessoas ali com quem ele já tem conhecimento, com quem ele já interage. Então, a gente está criando esses projetos aí dentro da subseção. Muito legal, doutora. Eu deixo esse espaço em aberto para você. Quero te agradecer muito ter arrumado uma vaga para vir aqui hoje. Né? Agradeço ao Rafael, que intermediou o diálogo da gente. E deixo a câmara em aberto. Se a senhora quiser usar esse espaço do CMI Podcast, né? Fique à vontade. Vou até ter um projeto novo surgindo aqui. Nosso diretor falou hoje com a gente que a gente faça uma série de vídeos sobre os golpes, porque eles aumentam no final do ano para janeiro. Sim. Então, eu já vou pedir ao pessoal que faça esse do golpe do falso advogado, que é importante que a Câmara utilize as redes dela para falar sobre esse assunto. Com certeza, estamos à disposição. A gente está protegendo as pessoas também, né? Eu acredito que esse é o grande papel, né? Quando nós estamos juntos, a sociedade ela está fortalecida. Uhum. E deixa em aberto agora para a senhora deixar sua mensagem final aí para todo mundo que nos assiste. Eu quero agradecer, Liz, pela oportunidade, agradecer ao presidente também, né, por abrir esse espaço para que a gente esteja aqui, agradecer ao Rafael, ao Major Ednilson, né, por toda a parceria, e dizer que é muito gratificante estar como presidente da OAB. A OAB de Ipatinga, eu sempre disse que eu não tenho um objetivo que não o de servir. O propósito da nossa diretoria, e eu não faço isso sozinha, o propósito da nossa diretoria é servir a nossa instituição. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita, a gente sabe que há muito a se trabalhar na subseção, mas nós não estamos trabalhando para 2027, a gente está trabalhando para entregar uma instituição, uma entidade que vai ser forte, reconhecida, uma entidade que é de Ipatinga, é para Ipatinga, mas também é para Minas como um todo. E esse é um projeto a longo prazo. O que nós estamos construindo na OAB de Ipatinga, com certeza, vai reverberar aí por muitos anos, por mais 10, por mais 15, por mais 20 anos, porque são projetos sólidos, concretos e que falam daquilo que a advocacia precisa. Muito obrigada, né, por abrirem esse espaço para que a gente possa falar sobre isso. E a Casa da Advocacia também está sempre aberta à sociedade. A gestão da UAB são 2 ou 3 anos? São 3 anos, né? A gente conta 3 anos seguidos. Então, termina em 2027. Obrigada. Suas redes sociais, doutora? Então, Ana Duarte de Souza, né? O meu Instagram. É sempre bom falar isso, né? Porque lá a gente posta muita coisa. Mas também convido a conhecerem e a estarem conosco também no Instagram da OAB Ipatinga. OAB Ipatinga. Eu queria elogiar uma série de postagens que eu vi agora em relação à consciência negra. Eu tenho uma filha negra e eu tenho conversado muito com ela sobre essa questão da autoaceitação. É uma criança ainda, 8 anos, mas tem que ser construído, que começa com um cabelinho. Quantas vezes ela me falou, mãe, quero meu cabelo cacheado liso. Então, quando eu vejo boneca negra, é uma construção. É uma construção. E eu amei aquelas postagens das advogadas negras contando as histórias. Quero elogiar o perfil da UAB. Obrigada. Eu até compartilhei junto com vocês, né? E gostei muito. Eu acho que é por aí, doutora. Vocês têm uma voz forte, importante à OAB seccional, de incluir, principalmente nós, mulheres, nos campos de poder, viu? Porque você vê a representatividade no legislativo, ela é pífia. São 18 para uma mulher, 18 cadeiras homens para uma mulher.
e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu sempre falo, né, se eu vou, muitos irão comigo. E eu espero que muitas também estejam juntas. E a gente só constrói isso, Elis, quando nós realmente estamos juntas. Entendendo que a gente sabe que no cenário existem muitos vieses, né, e que tentam nos colocar com uma grande rivalidade. Né? A mulher não tem que ser amiga de todas as mulheres, mas ela tem que respeitar. A amizade pode não ser, enfim, por questão de afinidade, Sim. mas ela tem que respeitar. E quando a gente respeita e a gente compartilha, porque eu acho que o mais importante é você compartilhar. Eu chego aqui, né, com um senso de muita responsabilidade. Eu sei que o espaço que eu estou ocupando influencia outras mulheres a estarem lá também. 35 anos que não tinha uma mulher presidente da OAB. Exato. Muito tempo. É muito tempo. E eu sei da minha responsabilidade em fazer com que outras mulheres sejam lideranças também, né? Tanto é que a nossa subseção, nós temos a maioria das nossas comissões são mulheres. São mulheres que compõem essa comissão, as comissões. E a gente faz esse trabalho mesmo de forma genuína. A gente avalia lideranças, a gente analisa as habilidades e a gente dá as oportunidades que têm que ser dadas. Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente possa compreender que o espaço é de todos, né? Não só a OAB, o espaço como um todo. Né? Se nós não abrimos essas portas, quem vai abrir por nós? Né? Então, eu sei da nossa responsabilidade, você também como liderança sabe da nossa responsabilidade e diariamente eu me faço esse compromisso. Né? Se eu vou, muitas vão comigo com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora que te conheço, te admiro muito mais. Obrigada. Volte sempre, quando quiser, e deixa o espaço do podcast aberto, se vocês desejarem falar sobre subtemas da advocacia. Maravilha, faremos muitas parcerias juntas. Vão mandando seus profissionais para ir dialogando e conversando, né? A gente levando informação de qualidade para a população. Muito obrigada. Obrigada a você que assistiu esse podcast, que está com a gente. Compartilha, curte, comenta e envia para o seu amigo, amiga que precisa saber mais sobre a doutora Ana e sobre a OAB. Amei a descrição do seu... Acho que você colocou primeiramente mãe. Primeiramente eu sou mãe. Acima de tudo eu sou mãe. Eu amei. Deu assim, foi de uma humanidade. Eu acessei sua rede social, né? Queria entrevistá-la, que eu sempre faço isso para conhecer melhor o entrevistado. Quando eu li, mas aquele me tocou tanto o coração. Eu falei, meu Deus, uma mulher grande que primeiramente quer se intitular mãe. Eu acho que é a maior missão e o maior desafio que eu enfrento com certeza, que é a OAB, perto das perguntas do João e perto do amor, né, e do trabalho em si, que eu tenho que dar para o João, a doação que eu tenho que dar para o João. Servir ao OAB, presente, né? Servir ao OAB não é nada quando eu penso na educação do meu filho, do quanto que eu quero construir um futuro melhor para ele, né? Servi-lo também é sempre muito essencial. Sim, doutora, parabéns. Obrigada. Ok, pessoal, obrigada por mais essa companhia. Continua com a gente. Obrigada. Até a próxima edição do nosso CMI Podcast. Na técnica conosco está o Júlio César Soares. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.